A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos na lição de número 8. Olha aqui, o nosso PDF já está pronto, certo? Toda a matéria, são 10 páginas aqui de muito texto, muito auxílio para a tua aula de escola dominical. Quer receber o nosso PDF? Aqui embaixo no nosso vídeo tem um link que é do nosso grupo, um grupo exclusivo para que nós colocamos o PDF da lição. Também todo dia nós disponibilizamos um postzinho com a leitura diária, certo? E nós vamos fazendo os nossos comentários, né, da lição e nós vamos repassando para você, tá bom? Então, se você quiser participar conosco, entra aqui no nosso link do nosso grupo privado ali do WhatsApp. E nós vamos falar nessa lição de número 8, para mim, é um dos assuntos mais importantes desse trimestre. Não sei se é porque esse assunto me chama a atenção, mas a lição de número 8 vai falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Veja bem, é um texto muito propício à paternidade, certo? Nós já falamos na lição de número 6 a respeito dos filhos rebeldes, certo? Uma lição só sobre a rebeldia dos filhos e um pai como Manoá, que foi um exemplo. Nós falamos a respeito da maternidade na lição de número 7, quando falamos de Noemi, falamos de Ruth, a posição da nora, a posição da sogra, tá? E hoje nós vamos falar sobre algo que está destruindo a sociedade, que é a ausência do pai dentro da casa. Às vezes o pai está presente, está dentro da casa, mas ele não age como um pai. Então nós vamos falar sobre isso, tá? E isso, irmãos, para mim, é algo muito, muito sério, porque a ausência do pai está trazendo para a nossa sociedade uma desconstrução de tal maneira, essa desconstrução está acontecendo, que as referências estão sendo perdidas, né? Eu respeito absurdamente o papel da mãe, certo? A mãe, ela tem um papel predominante, ela tem um papel ímpar dentro do casamento, dentro da família, mas o pai, nós vamos ver que ele é muito mais do que a representação de um homem. O pai é a representação do próprio Deus dentro de casa. E o que está acontecendo? Na sociedade, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos deixando de viver a paternidade como sendo o exemplo e nós estamos vendo a maternidade. Nada contra as nossas irmãs, elas são tremendas, o serviço, a dedicação, mas dentro da hierarquia estabelecida por Deus, tudo existe um motivo. E é isso que nós vamos falar no decorrer da nossa lição. Por que o pai foi colocado como cabeça, certo? Por que isso? Nós não vamos desmerecer as mulheres, e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ter uma plena consciência do que é a paternidade dentro da Bíblia, porque a paternidade é muito mais do que gerar filhos. A paternidade tem a responsabilidade. Veja bem, quando o Senhor colocou Adão no Éden, antes da sua esposa, antes da família, ele já deixou as bases da paternidade. Quais são as bases da paternidade? Primeiro, ouvir a Deus e a sua palavra. Segundo, trazer sustento físico, emocional, cultural, todo tipo de sustento para a sua família. Aí começa a se construir a ideia de um pai. E preste atenção, esta lição, ela é tão importante que ela vai se repetir na nossa terceira lição, o terceiro trimestre de 2023, tá? Ela vai falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Vai ser a lição 8 da nossa próxima revista. Então veja bem, uma revista falando de um assunto,
A próxima revista fala do mesmo assunto, ou seja, é um alerta que nós precisamos acender, certo? E começar a prestar atenção com mais carinho, tá bom? Se essa aula já está te ajudando, já está sendo uma bênção para você, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nos ajude, nós estamos aí trabalhando no YouTube, certo? Levando palavra bíblica para você. Então, com forma de agradecimento, deixa aí sua inscrição, se inscreve, nos abençoa. Também deixa o seu joinha, tá? Deixa o seu like. Isso é muito bom. O like é a ficha de presença. Nós estamos numa escola bíblica, nós estamos numa escola online. E o like é você está assinando a sua presença. Também deixa aí embaixo o que você está achando dessas lições, certo? O que nós precisamos colocar mais sobre paternidade, certo? Coloca aí, vamos comentando, vamos conversar ali nos nossos comentários, tá bom? O nosso texto áureo, ele diz bem assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. A verdade prática, ela vai dizer assim: veja bem, quando o padrão divino para a criação do filho é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Vamos se destacar, certo? Padrão divino, criação de filho e negligenciado. Padrão divino, aquilo que o Senhor estabeleceu. Para quê? Para que os filhos sejam criados, ensinados, se desenvolvam. E a questão da negligência, tá? E aí que o bicho pega. Porque eu como pai, você como homem, você como pai, nós temos a obrigação, veja bem, não é o direito, não é a possibilidade, nós temos a obrigação de viver segundo um padrão. Padrão das Assembleias de Deus, padrão da igreja X, da igreja Y, do pastor fulano, não. Do padrão divino, o padrão que o Senhor estabeleceu, tá? Mas antes de nós aí darmos continuidade ao texto, deixa eu fazer só uma pontual negócio. O pastor Elianai Cabral, ele vai trazer dois exemplos nessa lição. Um é o exemplo do sacerdote Eli e o outro é o exemplo do profeta Samuel, tá? Eu particularmente, posição minha, tá? Eu não tenho Samuel como sendo um pai negligente, certo? Um pai que foi relapso, que não assumiu a paternidade. Até se você for para 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 8, você vai ver que Samuel, ele colocou os seus filhos como juízes, certo? Lá em Berseba, tá? Coloca os seus filhos com uma autoridade e dá a entender que é neste tempo que os seus filhos se desviam, tá? Talvez se corromperam com o poder, com o dinheiro, nós não sabemos. Mas eles se corromperam neste tempo. Já os filhos de Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, eles são chamados de filhos de Belial, ou seja, alguém que tem uma vida totalmente descompromissada com Deus. Então, o que eu entendo? Que os filhos de Samuel estão na lição de número 6, aonde pais zelosos, filhos rebeldes. Agora, o sacerdote Eli e os seus filhos Rofine e Finéias cabem exatamente dentro dessa lição. Por quê? Porque quando nós lemos o texto sagrado em 1 Samuel capítulo 2, os filhos de Eli são totalmente avessos ao padrão bíblico, tá? Então eu queria deixar somente esta ressalva, tá? Então vamos lá já para o início da nossa lição. E o primeiro tópico fala a paternidade dentro da
família, tá? Quando eu falo de paternidade, muitos são críticos a essa cultura, tá? Nós estamos entrando novamente, já aconteceu séculos atrás, na época do matriarcado, aonde a mãe é o centro da família. Irmãos, em determinado ponto, eu concordo disso. Eu concordo que a mãe ela tem um papel ímpar dentro do casamento. Por quê? Porque ela que gera, ela que sustenta, ela tem uma ligação físico-afetiva com essa criança que é algo assim indizível, certo? Mas o que nós precisamos compreender? Que quando nós adentramos dentro da palavra de Deus, desde Gênesis, certo? Mas claramente ali dentro do Novo Testamento, certo? Nós vamos ver que existe um padrão que Deus estabelece para a família, certo? Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Quando eu pego essa ideia de que o apóstolo Paulo usa sobre a mulher ser submissa ao marido, a mulher ser auxiliadora, não está falando de demérito da mulher, decréscimo da posição da mulher. Bem pelo contrário. Está falando de uma responsabilidade do homem em ser alguém que aquela mulher olhe e diga: eu tenho prazer em andar com ele, de me sujeitar a ele, certo? De ser a esposa dele, de ser a auxiliadora, tá? E preste atenção, esta questão dentro da Bíblia está ligada à família, Do restante, todos nós somos chamados a ser submissos um ao outro, dentro do ministério, dentro dos relacionamentos, dentro do serviço. A submissão da mulher ao homem, ele está dentro do âmbito familiar, porque existe uma hierarquia para que toda a família ande bem, certo? Num lugar que todo mundo manda, vira bagunça. Então o Senhor estabeleceu uma ordem hierárquica. Vá lá para Gênesis, você vai ver que o Senhor chama o homem antes de fazer a mulher e dá as orientações a ele. Quais são as orientações? Prepare um ambiente propício para que a família se desenvolva. Não é um ambiente propício para que você seja rei ou seja um autocrata. Você vai ver Deus dizendo para o homem: prepare um ambiente físico, emocional e espiritual para a sua família. Aí começa a ideia da paternidade, tá bom? Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso, que o papel da mulher dentro do casamento, dentro da família, é algo absurdo, é algo tremendo. Por quê? Porque é a mãe que sustenta a autoridade do pai, certo? Eu sou casado, certo? Tenho a Josiane, minha esposa, eu tenho 2 filhos, a Radassa, que está com 20, o Esdras, que está com 15, tá? E o que sustenta a minha autoridade como pai, como o líder da família? É a minha esposa ser a minha auxiliar. Por quê? Nós vamos falar com mais detalhe ali para frente. Mas é ela que pega a autoridade que ela tem, porque é ela que sustenta, alimenta os filhos, né, ela que gera, e ela vai transferir essa autoridade a mim, para que os filhos aprendam a conhecer o que é hierarquia, cadeia de autoridade, tá? Então, isso, irmãos, é muito importante nós notarmos. E o que está acontecendo hoje? Por causa da negligência dos pais, do homem, certo? Que o homem não quer ser pai, quer ser um garotão por aí, a mãe fica sobrecarregada. Mas nós vamos falar isso, né, daqui a pouquinho, certo? Então, a ideia da paternidade dentro da família é que ele seja o quê? Um exemplo a ser seguido. Alguém que cuide desta casa, que ampare esta casa de forma física, emocional, financeira, todas as partes.
Quando o homem é colocado como líder da casa, certo? Como alguém que seja o chefe da casa, vamos colocar assim, não é que ele seja autoritário, ele tenha a autoridade de mandar. Ele tem a responsabilidade de defender. Defender a casa, defender a família. O que isto quer dizer? Trocando em miúdos, o que isto quer dizer? Quer dizer, se alguém tentar atacar a minha família, atacar a minha esposa, eu tenho que me colocar na frente. Atacar de forma física? Também, mas principalmente de forma emocional, certo? Eu sou o responsável, como homem, como pai, como marido, de me colocar na frente. Ninguém pode atacar a minha família, de nenhum aspecto. Então, quando o Senhor dá esse direcionamento à primeira família, em Gênesis capítulo de número 2, o Senhor fala com o homem a respeito disso, porque ele foi criado primeiro para preparar este ambiente. E ele vai tendo ali as bases para a criação desta família, para a manutenção desta família. Tá? Então, antes de ser pai, Adão recebe as bases da paternidade, pois esta base tem a obediência à palavra e o cuidado com aqueles que vão estar sobre a sua responsabilidade. Veja bem, Adão, ele se transforma muito mais do que um homem, do que o primeiro homem. Ele se torna aquilo que o Senhor deseja para todo homem, que seja um sacerdote, seja um pai, seja alguém que receba deles a orientação e transmita para a sua prole, transmita para a sua família. E a Bíblia vai dizer que Jó fazia isso. Ele sacrificava por causa dos seus filhos, ele ensinava os seus filhos. Nós vamos olhar para Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Abraão, quando ele vai para sacrificar Isaac. Nós temos a nítida ideia que Isaac sabia exatamente como era o sacrifício, porque Abraão ensinava os seus filhos. E isso, irmãos, é maravilhoso para nós podermos compreender qual é o propósito e o princípio de Deus para a família. E qual o problema? O problema é a falta de autoridade dentro do lar, certo? Quando nós olhamos para Adão, você vai ver que Adão, ele cumpriu o seu papel, ele ensinou. Abel sabia como sacrificar, Caim sabia como sacrificar, certo? Como oferecer a Deus seus sacrifícios, as suas ofertas. Abel aprendeu e fez exatamente como o seu pai havia ensinado. Caim não. Caim sabia como sacrificar, mas ele fez como estava no seu coração, tá? E nós vamos ver, né, como já falei, Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou aos seus filhos, e isto foi de geração a geração. Isso quer dizer que a influência do pai é tão grande que o simples ato de fazer, ele vai trazer à mente do seu filho um exemplo a ser seguido. Preste atenção, certo? Tudo o que o pai faz, os filhos de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, ele vai fazer o quê? Ele vai replicar. Por outro lado, se nós fazemos coisas boas, as sacrificamos e obedecemos, e os nossos filhos aprendem, por outro lado, se nós fizermos aquilo que desagrada ao Senhor, nossos filhos também aprenderão. Agora a pergunta: o que você quer que os seus filhos aprendam? Como você quer que os seus filhos ajam e reajam diante das situações, tá bom? Tudo isso tem a ver o quê? Com a paternidade, certo? Eu aprendi há muitos anos uma frase que ficou no meu coração. As palavras ensinam, o exemplo arrasta, tá? Muito mais do que falar, nós precisamos ser, como pais, o exemplo.
nós entendemos então que Eli era uma pessoa que não trazia esse exemplo para dentro de casa. Era sacerdote, ele era o juiz, ele tinha a responsabilidade, mas ele não agia dentro de casa como deveria. E nós temos visto nesse tempo de ministério, nesta vida, muitos homens de Deus, pastores, pregadores, que são tremendos no púlpito, tem obras maravilhosas acontecendo, grandes igrejas, mas eles relegam a sua esposa, tá? A sua esposa, ou a terceiros, que ainda é pior, a obrigação e a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Tá? Os filhos foram dados a mim, eu tenho 2, certo? Eu tenho 2. Quando eu e a Josiane casamos, nós queríamos 5. Não veio 5, veio 2. Tá? E quem é a obrigação de cuidar desses filhos de uma forma completa? É minha e da Josiane. Mas eu, como pai, eu tenho a responsabilidade de ser o padrão moral para os meus filhos. Por quê, irmãos? Quando um homem deixa, preste bem atenção no que eu vou te dizer, quando um homem deixa de ser o padrão para os seus filhos, automaticamente ele vai descaracterizar a presença de Deus dentro de casa. Isso é muito sério. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher foram chamados pelo Senhor. Mas Deus é chamado de Pai. Irmãos, e nós temos visto nesse tempo de ministério, lido, estudado, cursos que nós fazemos de aprofundamento e aperfeiçoamento no nosso ministério, que a figura do Pai é diretamente ligada à figura de Deus dentro do coração de homens e mulheres. E muitas pessoas que não se afirmam na igreja, não tomam uma verdadeira decisão por viver a vida cristã, é porque a figura paterna deles trouxe vergonha para o nome de Deus, certo? O pai era crente, a mãe era crente, e aquele pai não tinha uma vida cristã verdadeira. Era uma coisa na igreja, outra coisa em casa. O que ele fez? Automaticamente. Ele fez com que os seus filhos perdessem o interesse por Deus, porque eles olhavam para o seu pai e falavam, meu pai não é tudo aquilo. Se meu pai não é tudo aquilo, o pai dos céus também não é. Parece estranho você ouvir isso, mas preste atenção em sua volta. Como isso tem sido comum nas nossas vidas. Você vai conversar com as pessoas e automaticamente eles ligam a figura do pai à figura de Deus. Tá? E quando o pai um pai cristão, não faz a sua parte, automaticamente ele abala a fé dos seus filhos. E isso, irmãos, é representado em Eli, de tal maneira que lá em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 12 a 17, os filhos de Eli são chamados filhos de Belial. Esta palavra Belial tem o sentido de vão, de inútil, aquilo que não tem necessidade, não tem serventia. E ela de Gênesis, Apocalipse, vai aparecer 22 vezes. E todas as vezes tem o mesmo sentido de algo inútil, ou seja, os filhos de Eli eram pessoas inúteis dentro da casa de Deus. Não era uma referência. E isso demonstra o fracasso de Eli em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, certo? E nós entendemos, por exemplo, que ele era pastor de igreja, era sacerdote, era juiz, mas ele ensinou aos outros e não ensinou dentro de casa. E isso, irmãos, é algo muito comum nos nossos tempos. Homens e mulheres que se preocupam com o púlpito, que se preocupam com a igreja, mas não se preocupam com a sua família. Não se preocupa com a casa, não se preocupa em ensinar os filhos. Chega em casa, ao invés de proteger os filhos, vai falar mal do ministério, vai falar mal do pastor,
vai falar mal da igreja, vai falar mal das circunstâncias. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Como já disse, eu tenho uma filha de 20, tenho um filho de 15. Irmãos, não que eu esconda deles e queira que eles vivam num mundo utópico, mas os meus filhos não sabem das coisas que acontecem do ministério, eles sabem das coisas boas, certo? A minha filha hoje, né, a gente ainda comenta alguma coisa, né, mas enquanto as minhas crianças eram pequenas, eles sabiam das coisas boas. As coisas boas, as vitórias, as grandes coisas do evangelho, os meus filhos sabiam. Mas os problemas de ministério, as brigas e coisa que acontece, certo? Os meus filhos nunca souberam. Por quê? Porque eu precisava incutir na cabeça deles o amor a Deus, certo? O amor ao Senhor. Tá? E eu tenho isso, exemplos muito próximos dentro da minha casa, de obreiros que falavam tudo, deixavam os filhos saber tudo e os filhos se desviaram e viveram desviados por muito tempo, tá? Então, eu tenho esse cuidado de atender os meus filhos, certo? Os meus filhos são envolvidos no ministério, minha filha tem ministério com criança, minha filha canta, meu filho é músico, meu filho auxilia na igreja, tá? Eles têm o seu ministério. Então, mas eu não coloco sobre eles uma carga que eles não podem suportar. Por isso é tão importante que principalmente o pai e mãe, mas principalmente o pai, ele tenha cuidado como ele age e como ele cuida da casa do Senhor. E Paulo deixa uma palavra que para mim é extremamente dura para mim como pai. Ele diz assim, ó, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Ou seja, irmãos, eu como pai, você como pai, se você não cuida da sua família de uma forma integral, você é pior que um infiel. Olha que palavra dura. Mas isso tem tudo a ver com a paternidade, certo? E a ausência de muitos pais, mesmo estando dentro de casa, tá? E nós temos muitas reclamações disso. Ah, o meu marido não toma posição, meu marido não toma decisão, e isso vai gerando dentro da casa, vai gerando dentro da família desconforto, descontentamento, porque as nossas esposas, irmãos, elas são pessoas tremendas, fantásticas, auxiliadoras, pessoas que se debruçam para fazer o melhor pela casa. Mas sozinhas elas não dão conta, porque cada um tem a sua função. Quando toda a família, toda a casa, ele desempenha a sua função, a casa prospera, a casa progride, a família cresce, o nome do Senhor é glorificado. Mas é necessário que a presença do Pai esteja ali, certo? Tem muito pai que está dentro da casa, dentro da família, mas ele é ausente, certo? Ele deixou a sua autoridade, tá? E o que acontece hoje? Muitos homens, eles querem um tempo para ele. Ah, não, eu preciso de um tempo para mim. Eles querem o tempo videogame, eles querem o tempo futebol, eles querem o tempo para sair com os amigos. Por quê? Porque nós estamos num período de desconstrução. Desconstrução de conceitos pré-estabelecidos. Desconstrução de figuras estabelecidas. Tá? E o que acontece? Quando este homem ele se exime da sua responsabilidade, alguém tem que assumir, certo? E este alguém normalmente é a esposa. E a esposa não consegue dar conta sozinha. Ela até tenta, ela se esforça, ela faz de tudo, mas por que ela não dá conta sozinha? Porque cada um precisa fazer a sua parte para que a engrenagem gire. Tá? Aqui em casa, a minha esposa é uma pessoa fantástica. Ela me ajuda, ela é companheira, o meu ministério, a minha vida, ela ajuda o Senhor a moldar a minha vida, o meu ministério, a minha chamada. Mas em determinados momentos,
sou eu que moldo a vida dela, moldo a chamada dela, dos filhos. E isso, irmãos, tem tudo a ver com essa divisão hierárquica dentro de casa. Tá? Então, a ausência da figura paterna automaticamente demonstra a ausência da presença de Deus Pai dentro desta família, certo? E a presença de Deus sendo retirada, a presença do Pai sendo retirada, alguma coisa vai entrar no lugar. O que entra no lugar? Os Felipe Neto da vida, certo? O que entra no lugar? Essas coisas promíscuas que o mundo está colocando. Tá? Uma autoridade sai, outra autoridade entra. Nunca vai ficar vazio aquele espaço. Tá? Então, irmãos, nós precisamos olhar. E qual é a grande desculpa da ausência do pai? Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida dentro de casa, eu tenho muitas preocupações. E tudo isso é apenas desculpa. É desculpa, certo? É desculpa de alguém que quer se eximir da sua responsabilidade, tá? E essa é a ideia, porque nesse tempo, dessa era que nós estamos vivendo, cada um quer o quê? Quer o seu tempo. Não, eu preciso de um tempo para mim. Isso é egoísmo, é egocentrismo. O homem, certo? O homem está deixando de ser homem para voltar a ser adolescente, a voltar a ser criança, voltar aos padrões de criança, de adolescência. Veja, pode prestar atenção. Na sociedade hoje, o homem que é valorizado é o homem que é muito mais um adolescente do que um homem de verdade, certo? Quando eu falo dessa questão de homem de verdade, eu estou falando de posicionamento. Não estou dizendo que está abandonando o seu gênero masculino. Estou falando sobre posicionamento, responsabilidade, assumir a sua postura, certo? E isso, irmãos, deixa claro que um dos maiores trabalhos que nós temos é ser pai. Eu ouço muita reclamação, essa geração não quer nada, essa geração tem responsabilidade, essa geração, essa. O que este homem, este pai está fazendo? Ele está colocando a culpa das falhas, dos problemas e dos defeitos em uma geração que ele está criando. Como que eu posso reclamar do meu filho? Meu filho isso, meu filho aquilo. Se ele é meu filho, se ele nasce e cresce, e sou eu que estou influenciando a vida dele. Então, se as famílias não estão dando certo, se as famílias, principalmente essa ausência de pai, está causando famílias desestruturadas, filhos desestruturados que não têm a figura paterna, certo? Tem a figura da mãe, certo? Tem a presença da mãe, mas não tem o seu contraponto, que é o pai, certo? Não tem o seu contraponto, que é o pai. Porque muitas vezes a criança fala com a mãe, e a mãe faz esse, fale com teu pai. O que a mãe está fazendo? O que a mãe está fazendo? A mãe está dizendo para o filho, você veio falar comigo, mas a autoridade aqui não sou eu nesse assunto, é o teu pai. Teu pai resolve. Daí o filho chega para o pai e o filho fala, não, fale com a tua mãe, o que ela resolver está resolvido. Automaticamente na cabeça da criança ou do filho, ele vai dizer assim, não preciso falar com meu pai. Eu não preciso de pai. Quem resolve tudo é a mãe. Quem dá as cartas é a mãe. Tá? Ou seja, a figura do pai é desconstruída na cabeça dessa criança até que chega um ponto, e é o que nós temos visto muito, muito comum, o pai se torna apenas uma presença, não uma autoridade. O pai se torna alguém que está na casa, mas não faz parte do ambiente da casa. E veja, nos filmes, novelas, né, graças a Deus não assisto novela, mas a gente vê, a gente sabe, a gente lê sobre isso, essa desconstrução, certo? Aonde a mulher está assumindo papéis que naturalmente não são delas, e que elas têm, às vezes,
se sobrecarregado para poder tomar todas as posições, porque este homem está deixando de lado a sua responsabilidade, tá? Então, a maior responsabilidade, o maior trabalho que uma mulher tem dentro da família não é ser a supridora, sustentadora. Se ela puder, amém. Mas o maior trabalho da mulher dentro do casamento é levar os filhos a respeitar a autoridade. Irmã, você que dá aula, você que está me ouvindo, você é a pessoa que ensina autoridade e hierarquia para o seu filho, tá? Hoje nós sabemos, esta juventude que está vindo aqui, eles têm dificuldade em obedecer ordens. Eles têm dificuldade com hierarquia. Por quê? Porque falta pai em casa. A mãe precisa assumir um papel que sozinha ela não suporta. Ela precisa da figura do pai para lhe auxiliar. Tá? E como o pai está ausente, ela tem que fazer tudo. E isso vai refletir no mercado de trabalho. Daí nós temos jovens que vão para o mercado de trabalho, não conseguem receber não conseguem receber ordem do encarregado, do patrão, não conseguem receber repreensão dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele não aprendeu isso dentro de casa. O papel do pai é a primeira autoridade dentro de casa, é o pai, certo? Não estou falando de machismo, estou falando de referência de autoridade. O filho precisa olhar para o pai e ver a autoridade. O filho precisa aprender. Eu falo para os meus filhos, eu falo para o meu filho, eu sou o pior patrão que ele vai ter. Porque se ele aprender a trabalhar comigo, ele vai aprender a trabalhar em qualquer lugar, ele vai se dar bem em qualquer lugar. Por quê? Porque nós ensinamos os nossos filhos a obedecer hierarquia, a respeitar a autoridade, a se submeter às autoridades, tá? E isso é um trabalho conjunto. A mãe delega a autoridade que naturalmente ela tem sobre o filho, como naturalmente? É ela que gera, é ela que alimenta, é ela que cuida, certo? É ela que atende, certo? Os primeiros anos da criança é ligado à mãe, diretamente ligado à mãe. Só que com o passar do tempo, a mãe, uma mãe sábia, uma mãe cristã, ela vai dizendo, respeite aquele homem, ele é teu pai, respeite a ele, obedeça a ele, faça o que ele manda. E a mãe vai entregando a autoridade que é dela. Olha que coisa linda, irmãos. A mulher vai entregando a autoridade que ela tem sobre o filho ao pai, porque quando ela entrega essa autoridade que ela tem sobre o filho ao pai, ela está dizendo assim, também o seu pai vai entregar a autoridade que ele tem a Deus, e na sua vida será Deus, família e o restante. Olha que coisa linda que a mãe faz. Mas daí a mãe não tem o pai dentro de casa, né? Nós temos muitas famílias que são famílias só de mãe, e o Senhor dá graça a essas mulheres. Mas também nós temos muitas famílias que os pais estão em casa, mas os pais não querem assumir a autoridade, quer ser o playboyzinho, tá? E isso não tem nada a ver com uma paternidade sadia. Então nós precisamos entender isso, certo? E compreender que está em tempos de resgatarmos a autoridade do pai. E aí nós vamos ver dois tipos de pai, que são dois extremos automaticamente opostos e que não tem nada a ver com a Bíblia. Primeiro extremo, o pai que é extremamente autoritário. E do outro extremo, o pai que é totalmente permissivo. O pai autoritário, ele vai exigir que as suas ordens sejam acatadas sem que ele dê exemplo, certo? Ele quer ser obedecido. E ele quer ser obedecido a todo custo, não importa o que ele precisa fazer. Se precisa arrebentar o filho na cacetada, se precisa prender o filho em casa, se ele coíbe
manifestações e expressões da vontade, do pensamento do filho, não. Ele quer ser obedecido a todo custo. Esse é o pai autoritário. Por outro lado, nós temos o pai permissivo, que em busca de um pseudo-amor, por que pseudo-amor? Vou explicar daqui a pouquinho, certo? Um amor, ele quer ser amado, ele tem a necessidade, e esse é o problema da maioria dos pais hoje. Eles têm necessidade de ser amados, certo? Eles têm necessidade de ser amados. Então eles permitem que os filhos façam tudo. Os filhos xingam, os filhos exigem, os filhos querem, e ele vai cedendo, ele cede a tudo o que o filho quer, porque ele tem a necessidade de ser amado. Irmãos, eu vou ser bem sincero, e eu falo isso dentro da minha casa aqui, quem me conhece sabe disso, e eu não escondo. Eu não tenho necessidade de ser amado, eu tenho necessidade de ser respeitado, porque o respeito é um dos princípios basilares do amor. Você só ama quem você respeita, certo? Você só ama quem você respeita. Não tem como amar alguém e desrespeitar esse alguém. Então, o amor, o respeito é o princípio basilar do amor. Se você desrespeita seu pai, desrespeita sua mãe, você pode fazer grandes declarações de amor a eles, mas na verdade você não ama. E é o que acontece hoje. Muitos pais, para alcançar o amor dos filhos, né, um pseudo-amor, eles deixam de ser respeitados. Tá? E se tem uma coisa que eu exijo, é respeito. Certo? O cabelo não branqueia porque é sangue de bugre, né? É mistura de índio com negro, então o cabelo não branqueia. Mas a idade já está indo, a barba está branca, por isso que eu tiro a barba está branca já, entendeu? Mas o que eu exijo dos meus filhos respeito, certo? Respeito a mim, respeito a minha esposa, tá? Eu exijo respeito. E quando nós olhamos para os pais autoritários, eles exigem o respeito, mas eles não se dão ao respeito. Quando nós vemos para os pais permissivos, o que eles fazem? Eles abrem a mão do respeito por um amor que na verdade não é amor. Mas qual é o princípio da palavra de Deus? Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar. O que é ensino, irmão? É o ato de instruir. É o ato de conduzir, pegar pela mão, levar junto, é o exemplo. E vai ensinar onde? No caminho. É algo pré-determinado, não é qualquer caminho, é no caminho. Uma rua, uma estrada, algo que tem um objetivo. Qual é o teu objetivo como pai? Qual o meu objetivo como pai? Que os meus filhos sejam melhores do que eu. Esse é o meu objetivo. Eu digo, se o meu filho não for um pastor integrado, não for cuidar de igreja, amém. Se a minha filha não casar com o pastor, senão, amém. Qual é o meu objetivo? Meu grande objetivo? Que tanto meu filho quanto a minha filha sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu filho case com uma mulher de Deus, tenha filhos santificados na presença do Senhor. Que a minha filha se case com um homem de Deus e os meus netos sejam crianças que todos que olharem vejam Deus na vida deles. Então são princípios que nós precisamos estabelecer. E é isso que a palavra diz, né? Ah, mas daí eu vou criar os meus filhos de qualquer jeito. Não, senhor. Certo? Existe um princípio. Provérbios 23:12-14. Se arrepie quem quiser, mas é a palavra de Deus. Diz assim: aplica disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com vara e livrará sua alma do inferno. Veja bem, tem gente que vai se arrepiar, não estou nem aí. Não me preocupo com isso. Veja bem, primeiro, aplica no teu coração e no teu ouvido o quê? O conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Eu, como pai, preciso aplicar em mim o conhecimento da palavra.
E depois, eu preciso manter a disciplina. Não estou falando de castigo, não estou falando de espancar, é manter a disciplina. Se a criança não ouvir, você fustiga. O que é fustigar? Fustigar não é espancar, não é quebrar, não é bater com barra de ferro, não é bater com chuveirinho, não. É uma varada, vara de marmelo, santo remédio. Aonde? Nas partes que tem mais carne do corpo humano, que são as nádegas e as coxas, certo? Eu não sou a favor de violência, mas tem horas que você precisa aplicar disciplina. Ah, mas eu não concordo. Tô nem aí se você concorda. Mas nós precisamos entender que esse é um padrão bíblico, um padrão divino. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor vai dizer assim, olha, eu repreendo e educo aqueles que amo. Para quê? Para que recobre o fervor e se converta. Apocalipse 3,19. O Senhor em todo o tempo ele repreende o seu povo. O Senhor vai dizer, né, que tanto a Jeremias, Isaías, Ezequiel, que ele vai usar as nações ímpias como sendo vara sobre Israel. Tá? Ou seja, Deus traz castigo, Deus traz repreensão, porque ele odeia seu povo, não porque ele ama. A paternidade traz para nós também esta ideia de você corrigir no caminho. Porque não adianta você corrigir depois de velho, certo? Eu sou bem sincero, eu apanhei muito quando criança. Apanhei, e boa parte das surras foi tudo merecido. Agora, e se meu pai e minha mãe não faz isso? Eu era um bandido. Credo, irmão Emerson? Verdade. É verdade. Certo? Meu pai e minha mãe me trouxeram na correção e corrigiram muito, porque eu merecia. Tá? E o que fez de mim? Fez um homem. Se eu tô aqui falando com você, é porque meu pai e minha mãe me corrigiram no caminho, me instruíram no caminho, usaram a vara, certo? E outros utensílios mais, certo? Mas o que acontece? Não matou, bem pelo contrário, educou. Tá? Se ele tivesse agido com seus filhos, possivelmente a história fosse diferente, a história tivesse outro rumo, certo? É possível, irmão Emerson? É possível. Abre lá a tua Bíblia, Atos capítulo 21, versículos 8 e 9. Paulo vai dizer que ele passou dias na casa de Filipe, que era um dos 7, Filipe o evangelista, que era um dos 7. E o que ele tinha? 4 filhas. 1, 2, 3, 4. 4 filhas que eram profetas. Deus usava as filhas de Filipe. E Deus pode usar as tuas. Isso quer dizer que é possível, né? Quando eu era novo, estava recém-casado, eu tinha um pastor presidente, e esse pastor tinha 3 filhos, uma filha e 2 filhos. Irmãos, desde novo, eu olhava para aquela família e eu falava, a minha família vai ser desse jeito. Lógico, os piá é piá, certo? Principalmente o mais novo, tinha dia que eu oreiava ele, eu era porteiro, que eu colocava no lugar dele. Só que o que acontece? Meninos educados, tementes a Deus. Hoje, irmãos, eu olho pelo Instagram, Facebook, vejo pastores, homens casados, com filhos, servindo a Deus, se preparando para suceder o pai no ministério. O Senhor pode e faz. E eu falei, a minha família vai ser desse jeito. Tá? Então, é possível isso. É possível nós trazermos para perto e mudarmos a situação que nós estamos vendo. Como? Colocando o homem no lugar que ele nunca deveria ter saído. Sendo um homem, um pai, segundo o propósito de Deus. E o último ponto vai falar sobre o fracasso dos 2 pais relapsos com seus filhos. Tá? Como nós já vimos na lição de número 6, os filhos são responsáveis por si, certo? Então, nós vamos tirar Samuel dessa, certo? Sou amigo de Samuel, vamos deixar Samuel no canto dele.
Mas eu quero dizer para você, é possível criar filhos na presença do Senhor. Manoá criou, Sansão se desviou, mas Manoá fez a parte dele, tá? E o grande problema é isso, que muitas vezes os pais não querem tomar a sua posição, deixa para babá, deixa para empregada, deixa para televisão, deixa para igreja, deixa para escola. Irmãos, assim é fácil ser pai, é gostoso ser pai. Tem dia, eu falo para meus filhos aqui, tem dia que tem vontade de torcer o pescoço deles. Mas de repente, certo? Eles tomam decisões corretas, eles tomam decisões adultas e nós vamos vendo que todo o trabalho vale a pena, tá? Todo trabalho vale a pena. Como eu venho falando, ser pai é muito mais do que gerar, é a responsabilidade de criar. Eu preciso tomar essa atitude. Você precisa tomar essa atitude. E ser pai, muitas vezes, não tem a ver muito com ser o gerador das crianças. Eu tenho um amigo, um bom amigo, que ele se casou e a mulher tinha 3 filhos. 3. Esses 3 filhos já estavam entrando na adolescência, tá? Então, quem tem filho na adolescência sabe que a adolescência, meu filho, é uma fase que todo crente passa. Certo? A minha esposa que brinca, que achava que por sermos crentes e pastores, nós não passaríamos pela adolescência. Todos passamos, certo? É uma fase natural de todo mundo. E ele conta das dificuldades que teve, tudo, as adaptações. Mas o que eu quero falar para você, ele não é pai dos filhos, ele, na verdade, biológicos, ele não tem filho. Só que o que acontece? Esses 3 cresceram, servem ao Senhor, tá? Respeitam este homem muito mais do que respeita ao pai biológico. Por quê? Porque esse meu amigo, ele entendeu os princípios da paternidade e ele aplicou os princípios da paternidade. De tal maneira, hoje os filhos são todos adultos, né? Eu acho que pouco mais novos que eu, mas são todos adultos. E eu já vi esse meu amigo repreendendo os seus filhos, chamando e colocando ordem, como se fosse um pai biológico. Por quê? Porque paternidade não tem só a ver com biologia, tem a ver que eu e você nos coloquemos debaixo dos princípios da palavra de Deus. Ouçamos, obedeçamos e pratiquemos a palavra de Deus. E quando nós fizermos isso, quando nós aplicarmos isso na nossa vida, primeiro na minha vida com o pai, depois no meu casamento com a minha esposa, depois com os meus filhos, a minha família vai atingir os propósitos de Deus, tá? Deus te abençoe. Nós estendemos um pouco mais do que o normal esse vídeo, mas é um assunto totalmente necessário para o nosso tempo, tá bom? Deus te abençoe, te espero na nossa próxima lição.